Então, da pessoa querer efetivamente fazer uma alquimia e querer se transformar, né? Por exemplo, eu como terapeuta de hipnose, a pessoa chega, eu quero tirar o cigarro da minha vida. Daí a primeira pergunta é, o quanto você está comprometido com isso? Quanto você quer tirar o cigarro da sua vida? Às vezes é uma coisa que vem da família, não, meu marido quer que eu faça, meu filho quer que eu tire o cigarro, mas aquela pessoa não está comprometida com isso, né? O quanto que você está comprometido para poder fazer valer a diferença na tua vida, né? É isso que você está falando. A intenção muito forte da pessoa faz toda a diferença para ela conseguir os objetivos dela dentro de uma terapia ou dentro da alquimia, né? Sim. Eu gosto de fazer uma paralelo, né? É como fazer, imagina que fazer uma alquimia é como cavar um buraco no seu jardim para poder encontrar um ouro dentro do seu jardim. Existe um ouro que está a 5 metros debaixo daquela árvore. Aí você, assim, se você sabe que o ouro está lá, saber que o ouro está lá, de repente, o terapeuta te fala, olha, cava debaixo daquela árvore que lá tem ouro. Mas quem tem que cavar é você, não é o terapeuta. Então, assim, o terapeuta ele pode ir lá, te dizer, vai lá naquela árvore, é lá que você tem que cavar. Te dar uma direção, né? Ele pode até te motivar. Falar, ué, vamos lá, vamos cavar esse buraco aí, né? Vai dar certo, não desista, não. Estou aqui com Uhum. você. Mas, assim, aí a terapia, a técnica que o terapeuta te dá, que pode ser uma hipnose, que pode ser um floral, é como se fosse um equipamento mais inteligente para poder não cavar com as mãos. Uhum. Entendeu? Você tem uma pá, de repente, ou você tem um caterpillar, que vai lá e rápido. Aí tem terapias que são mais rápidas, outras são mais demoradas, né? E aí você vai cavando rápido, né? Sem demora. Mas, mas quem vai pilotar esse Caterpillar, quem vai mexer com esse pá, é você. Então, mesmo que te dê um Caterpillar, mas se você não subir, não começar a cavar, nada vai acontecer, né? Uhum. E, e é muito engraçado porque eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem isso, né? Imaginamos que no lugar de ter um ouro, se tivesse o seu filho enterrado, e você tem 1 hora para tirar ele de lá. Mesmo sem uma pá, você ia com as mãos. Você ia cavar 5 metros, você não duvida, Leandro? Se você tivesse seu filho, né, ele tem Com apenas 2 horas de certeza. vida. Você não ia cavar com Uhum. as mãos, você ia conseguir abrir aquele buraco de 5 metros? Ia Com conseguir. muita força de Por- vontade, com certeza. Ia conseguir. Agora, se você tivesse uma pá, ia demorar mais rápido, né? Então, essa é a prova que, quando tem força de vontade, a gente Uhum. consegue fazer qualquer coisa, né? Mas, às vezes, a gente fica naquela coisa, né? Naquela zona de conforto, porque não é tão grave, né? Afinal, eu estou aqui, meu marido que resolveu a parada aí do financeiro, aí eu posso ficar aqui na mordomia, né? Não estou satisfeita, mas afinal, né? Entendeu? Não está morando ninguém, né? Então, Exatamente. a gente realmente vê a potência da força de vontade. E aí a gente tem que trabalhar com equipamentos inteligentes para não gastar, né? Uhum. Para não gastar energia, né? Perfeito. O que que pode ser tipo alquimia como é floral, é panaceia? O que que você pode fazer dentro da alquimia? O que que a pessoa pode receber como terapia, além da intenção dela? O que você pode oferecer como facilitador? Então, a alquimia, né, ela pode ser utilizada de várias formas, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com a alquimia da palavra. O que significa isso? Que eu uso os conceitos alquímicos para trazer consciência durante, por exemplo, aulas. Então, tem pessoas, por exemplo, porque a alquimia ela contém as chaves da sabedoria. Então, já aconteceu de ter algum relato, até relatos assim, fortes, né? Onde uma aluna, por exemplo, ela estava, essa aluna, por exemplo, uma aluna que já fazia o curso comigo já 2, 3 vezes, e aí em cada aula eu fazia uma explicação sobre um chakra, né? Tinha 9 aulas e uma aula falava de chakra. E aí teve uma hora, por exemplo, que eu comecei a descrever os processos disfuncionais do primeiro chakra, né? E eu expliquei que tem muitos terapeutas, muitas pessoas do mundo holístico que tem uma crença que a raiva
é uma coisa ruim, né? Que a raiva não é uma coisa boa, porque uma pessoa evoluída não deveria explodir, não deveria ter raiva, né? E uma coisa é explodir, uma coisa é você ter uma raiva sã, né? Porque tem situações que nos deixam com raiva, né? Nos deixam, né? A gente não pode deixar o outro nos invadir, né? Então tem situações que são normais e que não são negativas. Então eu quis falar uma questão importante, que é falar assim, a raiva é sagrada, né? Então eu expliquei tudo isso e aí finalizei com essa frase é muito forte, né? A raiva é sagrada, né? É sagrado. Tem muita gente que fica paraplégico, porque na hora que tem que ter raiva, ele engole a raiva. Tem gente que tem câncer por causa de raiva engolida, né? A gente tem muito câncer, quem tem câncer, muita gente tem raiva engolida e gera doença, né? Então a raiva, ela é sagrada também, não é só profana. Depende quando e como, né? E aí quando eu falei isso, só que era às 5 da manhã, por isso que eu escolhi esse horário, para poder entregar essas pílulas no momento que a pessoa está com foco, está se concentrando. E teve uma aluna, né, que tinha muitos problemas de raiva engolida e tudo mais, e tinha muito, assim, energia pesada com ela, sabe? E aí, foi engraçado que ela me contou, eu fiquei impressionado, porque eu mesmo não acredito que essas minhas aulas possam ajudar tanto, né? E ela quando começou a processar esse discernimento, ela me contou que ela teve um processo, ela começou a passar mal na casa dela, e ela começou a vomitar. Ela começou a vomitar e ela começou a expelir, né, esse comportamento. E depois ela me contou que ela começou a ir no banheiro, né, que ela estava assim no banheiro. Ela começou a ativar o intestino depois, né? Então, assim, é impressionante como a consciência ela pode nos trazer já uma cura, né? Então, através da alquimia da palavra, né, a gente consegue, por exemplo, já atuar uma cura muito profunda. Só que o problema é que às vezes a palavra ela tem uma limitação com algumas pessoas, sobretudo as pessoas que são mais inteligentes. Quanto mais a pessoa é inteligente, quanto mais é difícil atuar com a alquimia da palavra. Por quê? Porque existem parasitas que são parasitas inteligentes. Então, quando eles percebem que tem uma pessoa que pode trazer, né, uma cura através da palavra, a pessoa esse miasma, essa energia negativa que está na mente da pessoa, já vai fazendo resistência, né? E é por isso que a alquimia da palavra é uma das técnicas. Eu acredito que assim, cada técnica alquímica, porque eu acho que todas as terapias holísticas eu considero que são alquímicas, né? As terapias naturais, todas elas têm uma conexão com a alquimia, né? Só que, assim, às vezes você não reconhece a origem da alquimia, então ela não se empodera tanto do que poderia se empoderar, né? Porque quando a gente conecta a nossa terapia holística com a alquimia, a gente consegue se empoderar mais dos poderes da alquimia dentro da técnica terapêutica que a gente usa. Então eu vejo assim, que cada técnica terapêutica, por exemplo, vou fazer um exemplo, né? Imagina que você tem uma mulher, né, que tem trauma de abuso, por exemplo, né? Pode ser que ela não queira receber uma massagem terapêutica. De repente, ela tá tão travada que ela não aceita receber a massagem. Não que a massagem não possa ajudar ela a desbloquear algum trauma de abuso do passado, mas ela pode não querer ir para aquele viés, porque aquilo para ela é difícil. Mas, de repente, com a terapia da palavra, para ela é aceita. Né? De repente, ela precisaria de uma coisa mais intuitiva. Né? Cada terapia ela atua em um chakra específico. Né? Então, por exemplo, quando a gente toma alquimia, a gente acha que, sendo que a alquimia toma e vai para o estômago, a gente acha que a alquimia atua pelo estômago, mas não atua pelo estômago. A alquimia é absorvida na boca, no estômago, mas a alquimia, por exemplo, trabalha muito o sexto chakra. Por isso que a gente sonha muito e faz muita viagem onírica com a alquimia, né? Quando a gente, por exemplo, faz uma experiência xamânica, as experiências xamânicas que alteram a nossa consciência,
elas atuam muito no sétimo chakra, né? Um pouco também no sexto, né? E normalmente elas dão um bloqueio no racional também. Então, tem muitas, por exemplo, medicinas xamânicas que são uma forma de alquimia dos índios, né? Que a gente sabe, por exemplo, de muita gente, tem uma pessoa que comentou aqui da ayahuasca, né? E tem situações onde a pessoa literalmente ela dá um stop no laríngeo, ela para de ser racional, né? E ela começa a vivenciar o sexto, sétimo chakra. É por isso que a pessoa ela tem uma experiência totalmente diferente, né? E quando a gente volta da experiência, eu já experimentei, né? Quando você volta, quando você está na experiência, parece que tudo faz sentido, né? Aí quando você volta com a mente racional fala, que besteira que eu falei, né? Nossa, tava Exatamente. parecendo, parece que a gente fala assim, nossa, tudo tinha tão sentido. Eu me lembro que às vezes eu até escrevo, né? Escrevo as frases, né? Aí eu falo assim, meu Deus, acho que inventei uma fórmula mágica. Depois quando eu entro na NMI, falo, Stefano, para com isso. Você está exagerando agora, né? Você tá... Parece que a gente acha sentido aonde quando a gente está acordado não tem. Mas por quê? Não porque não tenha sentido. É porque a nossa mente racional, ela bloqueia muito o sentido, dá muita dúvida. A nossa mente racional, ela gera muita dúvida, porque é cheio de crítica, né? Então, por exemplo, eu já descobri, assim, estudando sobre massagem, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, mas a massagem, segundo a massagem, existem algumas técnicas de massagem que fazem com que você entre em contato, né, com memórias da tua vida, com massagem. Algumas são doloridas, outras são mais sensuais, né? Mas já aconteceu, por exemplo, depois de uma massagem que eu fiz, que era uma massagem mais sensual, por exemplo, né? Uma massagem tântrica, eu experimentei e na noite seguinte, depois da massagem, eu tive um pesadelo incrível e acordei totalmente mexido profundamente dentro de mim e não tinha nada a ver com a terapeuta, nada a ver, era um contexto de 2 anos antes que foi remexido através de um contato de sentir a minha pele vibrando, né? Então, você vê, essa foi uma alquimia do segundo chakra, por exemplo, né? Exatamente. Então, são alquimias, mas só que quando a gente não compreende, eu consigo entender o processo porque eu entendo de alquimia, né? Mas se eu não entendesse, por exemplo, a alquimia tem uma outra técnica, por exemplo, que acontece com o cardíaco, que são as técnicas, por exemplo, da respiração. Existem muitos desbloqueios energéticos de coraças, de memórias intrauterinas que acontecem pela respiração, como na terapia do renascimento, do rebirthing, né? Da respiração holotrópica, né? A gente consegue fazer uma regressão induzida em meia hora só com a respiração, sem usar nenhum instrumento, né? Só que daí, assim, quem faz aquela técnica só entende daquela técnica, não compreende a ligação com a alquimia, né? Não compreende que por trás daquela técnica tem outras técnicas que podem ser aplicadas. Então eu vejo que a alquimia ela tem essa capacidade e esse legado de poder ser algo que conecta todos os terapeutas, né? Então eu acho muito lindo isso, né? De poder a minha escola tem esse objetivo, né? Tipo, eu entendo que a gente toma, por exemplo, bastante as panaceias, que a gente usa um laboratório, e o yoga também. O yoga, por exemplo, é uma técnica alquímica, né? Do segundo, do terceiro chakra, mexe muito com, né, com o quarto, né? Mexe muito também com o sexto. Por isso que funciona muito bem, porque ele interage com o corpo, interage com a mente, né? Então tem um processo. Mas cada técnica, ela tem sua limitação. Então o que eu vejo muito quem só toma panaceia tende a ficar limitado. Quem só faz yoga tende a ficar limitado. Eu vejo muito isso, né? A gente deveria se tocar nisso. E parar de ficar só com uma técnica só. Sabe? Perfeito. E da gente começar a entender. Pronto, fiquei 5 anos na yoga, vou continuar com yoga, mas agora vou seguir com uma técnica a mais. Agora eu vou aprovar. E para mim foi assim. Quando eu ficava só na alquimia, eu melhorei muito, mas estacionei. Aí quando comecei a conectar com outras terapias, é que tudo aconteceu. E aí eu consegui aproveitar ainda mais a alquimia,
porque eu comecei a me abrir. Então é muito importante essa abertura de leque, muito importante. Pô, beleza. Olha só, então vamos situar as pessoas aqui. Estamos conversando com o Stefano Gradi, alquimista italiano. Ele é palestrante do primeiro Congresso Holístico Sem Fronteiras, um evento totalmente online, interativo, dia 12, 13, 19 e 20 de junho. Mas as pessoas vão poder, né, estar gravado esse congresso com 40 horas de conteúdo certificado pela ABRAT, Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos. Hoje a gente começou justamente a ter conteúdo dentro da plataforma da ABRAT, né? Seja tudo que há no Congresso, hipnose, programação neurolinguística, com magnetismo e fascinação, né? Que é bem bacana o poder do nosso olhar e o magnetismo que a gente tem no nosso corpo canalizado para a pessoa, como passes magnéticos. Então, correndo sobre alquimia, o Stefano Gradi com muita experiência, né? Sabendo o que é alquimia, como fazer uma panaceia. E eu gostaria de salientar aqui como você pode acessar o Congresso, né? Tem o site www.congressoholísticosemfronteiras.com, não tem o BR, tá? Você entra lá e tem um valor bem interessante do lote 2, com bom desconto para você, tá bom? E se você quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? Já que a gente gosta de grupos, né, Stefano? Então, 91 de Belém, 98014-7709. 91 Belém do Pará, 98014-7709. Você vai se deparar com 16 palestrantes e nesse WhatsApp eu vou te passar tudo sobre o Congresso. Inclusive o grupo que já está formado, né, com o grupo VIP, das pessoas que sabem o que está acontecendo. De um dos palestrantes também, falando sobre mais coisas ainda, porque o tempo lá é meio que ilimitado. Justamente na plataforma Zoom você vai poder fazer perguntas, interagir de um modo muito mais célere e tranquilo. Uma pergunta, Stefano, numa aula que eu vi sua, você falou principalmente do chakra básico e falou de um italiano, não sei se é um amigo teu, que a pessoa chegou para ela assim, toda ferrada, né, na terapia. Esse italiano falou, olha só, você tem que fazer um movimento de limpar. Se limpa, né, fazendo a questão de um laxante, alguma coisa, e depois de uma semana você volta aqui. Isso me chamou muita atenção. Como é que as pessoas podem se limpar elas mesmas, né, através de uma coisa simples que pode acontecer? Existe uma dica nesse sentido? Sim. Então, essa aqui é uma teoria da alquimia, que é a teoria básica do começo de um tratamento, né? Então a gente entende que assim, como eu falei, antes na live que cortou antes de um tratamento consciencial, precisa ter um detox, uma limpeza. Precisa primeiro fazer uma limpeza. Então um dos erros principais eu vejo das terapias mais modernas é que acontece uma tomada de consciência sem fazer primeiro uma limpeza. Então a gente entende o seguinte, que se tem uma questão na pessoa, né? Se a pessoa tem uma questão com ela, essa questão ela carrega um padrão e esse padrão carrega algo tóxico. Sempre nos carregamos algo tóxico. Se eu estou carente, eu tenho um excesso de carência. Isso é uma toxina também, natural, mas tóxica. Se eu tenho uma raiva excessiva, eu tenho uma toxina negativa de raiva, né? Porque o carente é triste, então ele tem uma tristeza, em algum lugar tem uma tristeza, tem um medo, tem uma fraqueza, né? Então a gente tem que entender que qualquer lixo que nos carregamos, qualquer lixo emocional, físico, ele tem uma energia miasmática por trás. Por exemplo, a pessoa quer parar de fumar, né? Quando a pessoa quer parar de fumar, ele precisa de força de vontade. Se ele não se atentar para isso, o que acontece normalmente com a pessoa que para de fumar? A maioria começa a comer doce. Desiste. Começa a comer doce, engorda, né? Engorda. Tipo assim, se o cara consegue, vamos dizer que o cara consegue, o que ele faz normalmente? A maioria para de fumar e começa a ter compulsão por doce. Aí a pessoa fala, pronto, eu queria parar de fumar, consegui, aí me deu essa compulsão por doce, estou estressado, e aí eu bato no doce. Aí a pessoa engorda, né? Pode inclusive desencadear uma diabetes, porque exagera com açúcar, né? Isso é por quê? Porque o parasita, o miasma, né, a energia que suga a pessoa para fumar, vive no estômago. Então, quando ele fica no terceiro chakra, aí quando a pessoa tenta parar de fumar, ele tira o que? A comida do bicho.
é um bicho que está querendo fumar, né? Porque quando você fuma, você coloca um monte de nicotina, de coisas, e você cria tem um metabolismo, um processo metabólico, um processo de gestão dessas experiências da fumaça, que são experiências lixos, porque a fumaça não é processada pelo ser humano, até depois o ser humano não tem o que fazer com a fumaça, né? Ainda mais dentro do pulmão. Então, isso faz com que isso gera uma ansiedade. Por isso que você vê que uma pessoa, quando vai fumar, ela vai pegar um cigarro para fumar. O que ela faz? Ela está ansiosa. Se ela não puder Tá fumar, só. ela fuma para relaxar, não faz isso. Ela fuma Isso. para relaxar. Então, você acha que um espírito humano pode querer ser feliz fumando? Alguém pode achar que fumar faz feliz alguém? Não, mas faz feliz o miasma. O miasma consegue o que ele quer. Então, se você tem muita força de vontade, eu não vou mais fumar porque me faz mal, o médico me disse que senão eu vou morrer, eu decidi não vou fumar mais, me convenceram. Aí eu paro de fumar. O que acontece? O parasita da ansiedade leva o seu foco para onde? Para doce. Por quê? Doce. Porque quando a gente come doce, por exemplo, a gente sana uma carência afetiva, entendeu? E o pulmão é o quê? O sentimento. Então, quando você joga uma fumaça para dentro do pulmão, você pode ver que não é todo mundo, mas muitas pessoas que fumam, elas têm uma carência afetiva. Não todos, mas muitos deles. Então, quem tem uma carência afetiva, que tem um problema de relacionamento e começa a fumar, ele tem uma tendência a ficar mais preso ao fumo. Por quê? Porque ele tem essa carência. E aí, quando ele para de fumar, a carência vai ser descontada onde? No doce. Agora, quem está por trás de toda esse excesso? Existe uma carência. Mas, sendo que o cara há 20 anos fuma, existe um parasita que se alimenta de todo esse excesso, de todo esse vício. Então, se eu quero combater um vício, eu preciso atacar o bicho primeiro. Não posso pensar apenas em trazer consciência e força de vontade. Eu preciso atacar o bicho, porque o bicho é o que está querendo manipular o cara. Então, a gente é totalmente manipulado por parasitas que vivem no nosso corpo. Nós temos mais parasitas do que células no corpo. Então, alguns desses parasitas se tornam corruptos e eles querem atrapalhar a vida da gente, né? E eles querem nos manipular. Para quê? Para conseguir o que eles querem, né? Eu gosto muito de fazer uma metáfora, não, contar uma história que eu não posso contar de manhã, que o povo começa a vomitar de manhã, porque de manhã é muito forte. Mas eu gosto de mostrar uns vídeos, né, do mundo animal. Então, se você pesquisa sobre parasitas do mundo animal, você vai ver, não sei se você sabia dessa história. Existe uma formiga que quando existe uma bactéria que vive que parasita a vaca. E aí tem muita bactéria nessa vaca que fica lá comendo, se alimenta do cocô da vaca, no trato digestório da vaca. E de vez em quando a vaca não aguenta mais e ela consegue dar uma descarregada e dar uma cagada boa assim no chão. E aí esse parasita, esse protozoário, ele sai para o cocô da vaca e fica na grama. Aí tem umas formigas que estão ali trabalhando e acaba comendo esse protozoário sem querer, né? Não queria comer, mas eles comem. Esse protozoário, ele tem um sistema de reprodução que ele consegue entrar no cérebro da formiga e ele vem a comandar a formiga. Então ele começa, a formiga vira uma formiga zumbi. Então isso é científico, tá? Não estou contando história. Isso é científico. Isso é provado. Se você vai no YouTube procurar, você acha. Aí a formiga começa a andar, em vez de ela voltar para casa, para o formigueiro e dormir, ela começa a andar de madrugada, anda com um zumbi, ela começa a procurar os lugares onde as vacas estão pastando. E ela procura a vaca e se coloca perto da grama, onde a vaca vai comê-la e vai matá-la. Porque o protozoário quer voltar dentro da vaca.
Impressionante. Não, esses miasmas são inteligentes, né? Tem até uma pessoa que botou aqui. Os bichos são É, inteligentes. são bichos inteligentes. Então, assim, o protozoário, ele parece menor do que uma formiga, mas ele é mais inteligente do que a formiga. Então, a gente, né, a gente é muito inteligente. Só que eles não são, entenda uma coisa, eles não são mais inteligentes da gente. É que eles têm um sistema de funcionamento muito mais simples do que o nosso. Então, o problema é que o nosso problema não é que a gente não é inteligente, é que a gente é desfocado. Entendeu? Uhum, O problema do ser entendi. humano é que ele é desfocado. Então, por exemplo, Leandro sabe, eu e você sabemos o que a gente quer. Mas quantas vezes durante o nosso dia a dia, todos os ouvintes que estão nos ouvindo, você sabe o que você quer. Só que assim, no meio do processo, quando você está tentando cumprir o que você quer, existe um monte de distrações. Às vezes Uhum, é um toque que a gente tem, não, vou fazer primeiro isso. Mas você sabe que não uhum. vai funcionar, mas você faz. Aí você fala, eu queria fazer uma dieta, mas agora eu mereço. Aí você come a Aí vai mais, lá e né? come e se sabota, né? Sabota. Aí você fala, mas, tipo assim, amanhã eu vou ter uma live, né? Então eu vou dormir cedo. Mas sei lá, tô com vontade de fazer outra coisa, aí eu me atraso. Sempre alguma coisa pode acontecer para me tirar do foco. Você Tirar o vê, as foco. pessoas que têm mais sucesso, você pode ver. Uma vez, isso foi uma coisa engraçada, que eu gosto muito de perguntar às pessoas. Eu tenho um motorista de confiança que é uma pessoa simples, humilde, e ele trabalha como Uber de confiança da nossa família. E aí, que é o Ranielli, né? Aí o Ranielli me conheceu na época que eu era... Naquela época que você lembra naquela época que a gente se conheceu, que ainda não tinha todos esses seguidores que eu tenho hoje, né? Era uma coisa menor, lembra? 2017. 2016, por aí, né? Aí 16, nessa, 17. nessa, nessa época, ele era meu Uber de confiança e ele me transportava toda hora para São Paulo, não tinha pandemia. Então ele via o que eu fazia numa hora de trânsito, o que eu falava, como é que eu me comportava. Então ele observava o meu comportamento. E hoje ele também me conhece, né? Então eu perguntei para ele, mas o que você observou daquela época para essa época, né? E, e aí ele falou para mim, olha, Stefano, você está muito focado. Tipo assim, Uhum, antes entrava no Uber, aí você falava de uma coisa, de uma outra, contava uhum. história, não tinha nada a ver, ficava contando história desfocada. E você era meio perdido mesmo, né? Tipo, né? Ficava toda hora uma coisa diferente. Agora, quando você entra no Uber, você está lá focado. Se você falar comigo, você traz um foco na conversa. Aí depois, passou um tempo agora, em 2021, eu estou cada vez mais afiado, né? O meu machado está mais afiado, né? Aí eu Uhum. falei assim, mas Ranieri, eu senti que eu mudei ainda. Eu estou melhor ainda do que antes. Quando você falou que eu era focado, é, agora eu melhorei. Eu sinto que eu tô mais afiado. O que você acha que eu estou fazendo agora? Aí ele falou assim, agora você não está mais focado. Agora você está determinado. Pô, parece um psicólogo. É verdade. Ou seja, Entendeu? Então, focado com assim, força de vontade. Pô, tudo de bom. então assim, tipo, agora é o vai ou vai, não tem mais foco, não tem mais, eu não tenho mais medo assim, sabe? Tem que ir. Eu não aguento, não tenho paciência mais, tem que ir. Precisa resolver, entendeu? Então assim, você percebe, por que que isso é um sinal de menos miasma? Quando Sim. eu estou falando que eu não tenho miasma. Eu tenho miasmas, mas menos corrupto. Então, quando uma pessoa ela tá menos, quando está mais corrupta, a pessoa está mais desfocada. Por isso que você Uhum. vê, qual é a doença? Qual é a doença? Doença assim mental, a disfunção mental e de vida das pessoas no mundo inteiro. Qual é a queixa? Assim, se você fala, qual é a queixa principal do ser humano? Você pode fazer uma pesquisa em qualquer audiência, eles vão dizer procrastinação. Sim. O povo fala, eu procrastino. Não é Uhum. assim, Isso. né? Agora sim, se você olha para a minha vida, eu não procrastino. Eu faço assim, ó, eu estou na live,
Se eu vejo que tem alguma coisa para decidir, eu já decido no live mesmo. Eu já decido, já fecho a agenda, já decido, porque eu sei que se eu não fizer logo, depois eu procrastino, então eu não quero. Então eu já resolvo e já despacho a parada. Não deixo nada para depois. Mas por quê? Porque o meu cérebro, ele é direto. Pensar, fazer, pensar, fazer. Mas as pessoas por que procrastinam? Porque o cérebro está lerdo. O cérebro está aquele cérebro pensante. Entendeu? Aí o cara fica pensando e não age. Por que ele não age? Porque o intestino dele está sugado por miasma. Então quem age é o nosso Exatamente. intestino. Então se o intestino se o intestino não tá funcionando, os parasitas comem a tua essência da ação. Então é por isso que o primeiro procedimento que a gente faz na alquimia é botar o povo para cagar. O povo tem que cagar. Libera. Isso me chamou muita atenção, né? Tu aprendeu com o italiano lá, bota Entendeu? pra na sede e cagar. Porque assim, não é só cagar, não é só tomar um óleo de rícino. Tem que fazer uma caganeira alquímica, porque tem que desgrudar os miasmas. Então tem esse produto, né? Por exemplo, a gente faz esse processo, né? Com guiança, explicando como é que é, aí tem um jeito aí de fazer. Mas assim, o alquimista, ele fica feliz. Quanto mais quilo de cocô ele faz por dia, ele Aham, fica orgulhoso, entendeu, gente? Então aham. eu falo assim que é a medicina do trono sagrado, entendeu? Sim. Se eu olho para trás, depois que levanto do trono sagrado e vejo muita produção, o alquimista fica feliz, né? Fica, É, exatamente. se não produzir, eu falo assim, ai meu Deus, os miasmas venceram hoje. Então, a primeira coisa é isso, é botar para fora os miasmas aí do intestino, né? Que fica sugando a pessoa justamente no chakra que é bem principal, né? Que é o chakra da sobrevivência, né? Chakra básico, chakra Porque aqui não é, do plexo as solar. pessoas acham que é só um vermífugo, que o problema do intestino é o verme. Não. As Existem muitos paredes. miasmas, existem miasmas que não são nem o verme, tem miasma na aura. Tem miasma que pega na tua aura, entendeu? Tem Uhum, miasma que vai no nível que você não pega com um laxante. Então você tem que uhum, saber, a gente estuda na alquimia, aonde que para vocês terem uma ideia, existem miasmas na antimatéria da tua aura. Na uhum, aura existem regiões negras. Nessas regiões negras existem os miasmas da antimatéria. Esses são os mais difíceis de pegar. Então a gente vai pegando miasmas que se nutrem de vários tipos de cocô. O principal é aquele que está no teu intestino. Mas às vezes eles estão aliados com outros miasmas mais poderosos. É como se fosse uma máfia, entendeu? Sabe uma uhum. máfia? Sim. Tem uma máfia. Tem uma máfia dentro do seu corpo. E aí a gente vai ter que chamar a polícia e começar a agir de maneira inteligente. Por isso que tem gente, eu tenho certeza que tem umas 5 pessoas que estão me ouvindo agora, de 100, tem 5 que falam assim, começaram a pensar, meu, esse cara é muito esquisito. Eu não vou procurar ele, cara. Por quê? Porque o Miado está falando para você, ó, foge dessa live. Essa live não vai te fazer bem. Vamos voltar para o que a gente estava fazendo agora. Vamos voltar De para o novela, controle. Big Brother. Entendeu? Ia tá até acabando aqui, peraí. Nossa. Rapaz, é tão bom isso aqui que minha bateria tá até acabando. Ah, meu celular tá todo ferro. Cara, muito maravilhoso isso aqui, né? A galera aqui tá chegando junto forte e bem bacana você estar com a gente no congresso. E uma pessoa se lembra naquele congresso de Gramado que a gente foi? Você palestrou lá presencialmente em 2018, se não me engano, ou 19. E Sim. a pessoa falou assim, né? Eu me lembrei muito disso. Stefano, eu vou colar em você que quando você for famoso, e já é famoso agora, eu sou sua amiga. Então não esquece de mim. Então a gente vê uma crescente assim, pô, desde 2016, né, que a gente se conhece. E pô, hoje você tá, pô, com 300 mil seguidores, mas são seguidores que são realmente participativos, porque
desculpa, a gente vê, né, no seu aniversário, esses dias atrás, no nosso grupo, caramba, quanto relato bacana. Né? E a gente, pô, o Stefano, caraca, faz a diferença, é bom pra caramba. E realmente é isso mesmo, né? As pessoas veem isso acontecer, isso é bem bacana. E você está com a gente no Congresso Lixo Sem Fronteiras, realmente é muito bacana e tenho certeza que do ano que vem, em janeiro, você vai também estar e vai fazer diferença na vida das pessoas, como tem feito, né? Com muita entrega todo dia. E realmente as pessoas veem essa entrega tua e realmente correspondem. Fala, caraca, o Stefano é impressionante. E graças a Deus, né, desde 2016 somos amigos e a gente está fazendo essa labuta agora no Congresso que você vai perdurar até o próximo, se Deus quiser, né? Quem sabe, né, alavancando ainda mais, né, a questão alquímica para as pessoas. Então, aqui, fala um pouquinho mais sobre o que você vai falar no Congresso, porque assim, o Congresso as pessoas pensam que é só uma live, mas na verdade tem PowerPoint, tem slide, tem um monte de coisa. Tem gente que vai usar o quadro negro, vai escrever lá, porque realmente é uma aula que a pessoa vai ficar gravada e vai perdurar para sempre, né? Praticamente para as pessoas aí. Pelo menos um ano ela vai poder rever todos aqueles conceitos. E com 16 palestrantes é tudo de bom. Aí fala um pouquinho mais que você vai apresentar no nosso congresso aí. Então, a ideia do congresso, né, é realmente a gente poder fazer exatamente essa alquimia, né, a gente essa junção entre saberes, né, com palestrantes que vêm de vários lugares do mundo, né, e a gente poder juntar esforços, né, para essa grande virada, né, que está acontecendo, né, que é a era de Aquário, né, estamos nesse momento Sim. muito que está sendo difícil, exatamente porque está tirando a gente de uma zona de conforto, né? Porque eu sempre falo, né, que eu sinto, né, que a pandemia, né, ela fez com a gente. Aí eu não, tem várias teorias, não estou querendo entrar numa questão política, né, nada disso. Estou querendo falar assim que é engraçado como a era de Aquário, né, é a era das mônadas, né, a era que onde a gente tem que parar de viver, por exemplo, você vê que as igrejas, né, aqui no Brasil, elas estão reproduzindo o modelo da Igreja Católica da Idade Média, né? Então, o que você vê com as igrejas, essas igrejas que proliferam no Brasil inteiro, né? A gente viu na Idade Média na Itália, né? É mais ou menos isso, né? Por isso que a gente acha um Sim. absurdo esses excessos, pessoas fanáticas, né? E Uhum. esse comportamento é um comportamento da era de peixes, né? É um resquício do que funcionou na era de peixes. Então, na era de peixes, a gente era acostumado ao quê? Você vê que o que faz as igrejas mais Então, que deixa a eu só gente passar o meu celular e o WhatsApp também, porque tem o nosso grupo do Congresso junto com o Stefano. Então, tem muita gente aqui nova que está querendo saber mais sobre o seu trabalho e pode querer fazer alguma alquimia, entendeu? Então, 91 DDD de Belém, 98014 7709. 91 DDD de Belém, 98014 7709.